Olá, pessoas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre ser terapeuta, tá? Terapeuta holístico, terapeuta vibracional, terapeuta natural, né? Todo tipo de terapeuta onde a gente lida com essa parte energética, né? Então, eu sou terapeuta há 5 anos. Eu comecei em 2020 com a massagem. E aí da massagem, né, um curso foi chamando o outro, e hoje, né, trabalho com várias terapias, a massagem ainda, apometria, arcturianos, radiestesia, cone, reiki, aromaterapia, um pouco de tudo, né? Então, nesses 5 anos, eu fui aprendendo muita coisa, além dos cursos, a questão mesmo de ser terapeuta, né? Existe ainda no mundo uma certa resistência com essa área, um certo ceticismo também. Então, assim, é uma área que ela está expandindo, né? A gente sabe que essa medicina integrativa e holística, ela tá ganhando mais papel aí no mundo, mas que ainda, né, a gente precisa estudar bastante, se capacitar bastante, e o principal que a gente sempre fala é a questão da nossa própria vibração, né? A gente pode ter os melhores cursos do mundo, mas se a gente não conseguir manter alguns pilares dentro da gente, a gente não vai conseguir ser uma boa terapeuta. Então eu trouxe aqui alguns tópicos que eu acho relevante a gente falar, que eu acho muito importante para quem já é ou quem está se tornando terapeuta. E o primeiro é a proteção. Proteção energética, proteção espiritual, proteção na sua casa, porque assim, a gente não pode viver, claro, num mundo baseado no medo, aonde eu tenho medo de tudo, então eu preciso me proteger. Só que, às vezes, a gente vai estar atendendo outras pessoas, a gente vai estar em contato com outras pessoas, outros ambientes, e às vezes essas energias externas vai acabar entrando no nosso campo, vai acabar nos afetando. Muitos problemas que a gente tem na nossa vida hoje pode estar relacionado a alguma energia intrusa, externa, que está fazendo mal para nós. Então é muito comum que terapeutas holísticas, quando começam a sua profissão, começam bem motivada, empolgada, mas ao longo do tempo vai dando uma desmotivação, um cansaço, parece que não está prosperando, e isso pode ser as brechas da nossa aura, que permite tanto que as energias do nosso cliente entrem na gente, quanto permitir que eles nos suguem. Então, às vezes, a gente fez um atendimento maravilhoso ali com o cliente, ele saiu reluzindo, mas a gente está mega cansada, a gente está triste, a gente está com raiva, ou às vezes a gente vai até sentir literalmente a dor que o cliente estava reclamando. Então acontece muito da nossa vida acabar desandando porque a gente não aplica proteções em nós, na nossa casa, no ambiente que a gente faz o atendimento, né? Eu faço em mim várias proteções, escudo marrárico, solicito os arcturianos, e não é só proteção energética, porque entre os 7 campos, né, tem os 7 campos, então tem o principal energético ali, mas também tem o emocional, os mentais e os espirituais, então eu sempre vou solicitar proteção para todos esses campos. Porque às vezes a gente pediu uma proteção energética, mas o nosso espiritual está desprotegido. Então, às vezes, o obsessor que estava no cliente viu uma brecha na gente, viu que a gente já está mais cabisbaixo ali, já está, né, com alguns processos internos estranhos, eles se aproveitam para vir para a gente. Então, a gente precisa pedir proteção para todos os campos, proteção para nossa casa, proteção para o ambiente. Às vezes o nosso espaço onde a gente trabalha não prospera também porque está impregnado de energia dos clientes. Então, o segundo passo é
Limpeza. Todo terapeuta precisa ter pelo menos uma vez na semana o seu ritual de limpeza. Seja a limpeza do ambiente, Palo Santo, Reiki, chama violeta, arcturianos, apometria, cone, tudo que dê para fazer em ambiente, mas principalmente a limpeza do terapeuta, né? Tudo que você sentir, todas as terapias que você trabalhar, um banho de descarrego, um escalda-pés, conexão com a natureza e ter esse momento exclusivo para descarrego de energias dos clientes, tá? Não é uma coisa mais geral assim, tem que ter um momento específico. Uma dica que eu aprendi recentemente é de a gente usar os cristais também. Vou pegar um aqui para mostrar. A selenita e um quartzo verde. Terminei meu dia, terminei meus atendimentos, vou pegar 2 cristais, vou colocar na mão e vou mentalizar. Esses cristais irão pegar toda a energia que não é minha, que é dos meus clientes, que é das pessoas que eu estive convívio ali no dia. Então, fica ali uns 5 minutinhos com o cristal, passando essa energia para depois fazer a limpeza do cristal, né? Mas, assim, é muito importante, tá, gente? Muito mesmo. Pra prosperidade, pra nossa saúde, pro nosso bem-estar, pra fluir os atendimentos, a gente precisa desses 2 pilares, que é a proteção e as limpezas, tá? Depois, temos a parte ali de que é muito comum quando a gente se torna terapeuta, a gente querer terapeutizar todo mundo, a gente querer que todo mundo vá por esse caminho, querer atender todo mundo. E aí fica um desequilíbrio entre o dar e o receber. E a gente precisa, né? Eu digo tudo isso para vocês, mas como assim, para mim também, porque eu estou há 5 anos nessa área, mas tem muitas coisas que eu demorei muito para aprender, a parte da proteção ali, principalmente quando eu realmente botei na minha cabeça que eu precisava me proteger todos os dias, muita coisa melhorou na minha vida, tá? Aí, então, voltando pro dar e receber. A gente fica nessa energia de que a gente quer fazer tudo por todos, quer ser boa para todos, quer fazer terapia para todos, mas a gente precisa ter o retorno, né? Isso é muito importante, a gente precisa ter o retorno financeiro, a gente precisa ter um retorno de valorização. Então, cuidem bastante com esse dar e receber, tá? Não fiquem se doando muito, porque isso esgota a sua saúde, a sua vitalidade, né? E às vezes a pessoa nem... Já aconteceu isso comigo bastante, e a pessoa às vezes nem um obrigado dá pra gente depois. Então a gente tem que cuidar muito, que daí entra o outro ponto, que é permissão, né? O cliente te deu permissão para você fazer a terapia, para você fazer o envio de reiki, para você fazer qualquer coisa, né? É muito importante. Quando a gente se mete na vida, na energia dos clientes, sem que eles nos peçam e nos permitam, é muito complicado, tá? A gente tá interferindo na vida de outra pessoa. E a gente não pode interferir, né, na vida de outras pessoas. A gente pode somente no da gente, nossos filhos ali, nossa mãe, nosso pai, às vezes, tá? Então, sempre façam terapia somente com a permissão e o consenso do cliente, das pessoas, enfim, né, que você vai realizar. Um ponto importante para a gente se tornar terapeutas de sucesso é a nossa autoconfiança, tá? Isso vai, assim, ditar a tua prosperidade. É a balança ali. A tua prosperidade, ela vai subir conforme a tua autoconfiança, a tua autoestima, o teu autocuidado, né? Quando a gente vê que a gente não pode ficar só se doando, a gente precisa receber também. Então, invista na sua autoestima, invista em terapia para você, para te ajudar, né? Com problemas de autoconfiança, de autoestima. Porque eu digo por mim também, né? Os momentos em que eu sinto que eu estou bem, que eu estou confiante, que a vida é maravilhosa, tudo flui, principalmente o financeiro. Mas quando assim eu já tô mais cansadinha, mais não sei o que, começa a cair também as vendas, os atendimentos. Então invistam em autoconfiança, autoestima, tá?
Invistam também nas crenças limitantes, em romper, em buscar conhecimento do que é as crenças e quais que eu posso ter, quais que vão aí desbloqueando dentro de você. Todo mundo tem, né? Todo mundo cresce criando essas crenças limitantes conforme ali a nossa família, o nosso ambiente, né, que a gente cresceu. Mas para um despertar verdadeiro, genuíno, para um despertar de prosperidade, de espiritualidade, a gente precisa expandir a nossa consciência a ponto de ir mandando embora essas crenças limitantes. Então, busquem conhecimento sobre, busquem terapias que auxiliem, busquem autoafirmação, né? Busquem tudo que conseguir para transmutar essas crenças limitantes, que também vai afetar muito as suas vendas, os seus atendimentos. Se você, né, você até pode, assim, atrair vários clientes, mas às vezes esses clientes não vão ficar contigo, porque tu tem as crenças limitantes ali te sabotando também. Que aí entra o próximo tópico, que é a autossabotagem, né? A gente tem que tomar essa consciência de que o ser humano, ele se autossabota sim. É algo meio que natural do nosso cérebro, da nossa mente. Mas às vezes também pode ser espiritual, né? Obsessores, coisas do tipo, traumas. E a autossabotagem, ela é, né? Esses empecilhos, esses bloqueios, quando a gente mesmo fica falando, se criticando, se julgando, falando que a gente não é capaz, falando que a gente não vai conseguir, ou aquele medo sempre de tudo, né? A gente tem que soltar o medo, confiar mais em si, né? Ir mais pro mundo, mesmo que dê errado na primeira, na segunda tentativa, continue, né? A gente tem que continuar acima de qualquer medo, tá bom? Depois vem a parte ali para quem já está na profissão ou está entrando, né, na profissão, e existe um probleminha que é essa divisão: é a minha profissão ou é meu hobby? Eu faço isso por dinheiro ou eu faço isso porque eu gosto? Claro que pode andar tudo junto também, mas eu já passei por fases onde eu não me permitia ter o retorno financeiro suficiente e bacana, porque eu morava muito nesse lugar de tipo, mas eu gosto de fazer, eu quero fazer para os outros, eu não preciso receber muito porque eu já gosto de fazer. E isso me sabotava muito na parte financeira, na parte do meu receber. Então, a gente precisa realmente se colocar na postura de, se é minha profissão agora ser terapeuta, eu sou terapeuta. E essa é a minha profissão e as pessoas precisam me pagar, precisam valorizar, né? E precisam me reconhecer como tal, tá bom? Então, se coloquem nessa postura, se vocês realmente vão ser terapeutas, né? Ou se vocês querem fazer isso apenas por hobby, pra família, enfim, que tá tudo bem também, né? Não é obrigatório que quem faça terapia precisa se tornar uma terapeuta. Mas vamos para o próximo, a parte dos valores, né? Que já vem aí junto com tudo isso. A gente precisa, sim, buscar o equilíbrio no valor da nossa sessão, fazer uma estimativa, assim, do público que você atende. Não adianta a gente querer cobrar R$300 se o nosso público pode pagar R$100. Mas também a gente não pode cobrar só R$50. Né? Depende também do tempo que tu vai investir, né? Depende da tua energia, né? Por exemplo, a massagem é uma coisa que me desgasta mais, que eu levo mais tempo, que exerce a minha energia física. Então, ela tem que ser um pouco mais caro, né? Pra me dar um retorno satisfatório. Mas às vezes o tarô, por exemplo, eu levo meia hora para fazer o tarô. Então, eu consigo cobrar mais barato. Então, assim, a gente tem que colocar valor em nós, colocar o valor financeiro também na nossa terapia de acordo com algo que não vá te prejudicar. Você tem que encontrar esse equilíbrio e não pode ter medo de cobrar também. Isso é uma coisa que eu trabalho muito comigo, tô muito melhor,
mas ainda muito assim de desbloquear essa crença de ter medo de cobrar, né? Então fica aí a reflexão também. E por último, para quem trabalha com o pêndulo, né? Quem faz terapias com pêndulo, é importante a gente cuidar dele também, com as limpezas que eu falei lá no início. Não deixar ele jogado em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Porque ele é uma extensão de nós. E se a energia dele tá em desarmonia, ele vai prejudicar o teu atendimento, porque ele vai acabar, às vezes, lendo algo que não é verdade, né? Então, a dica que eu passei lá no grupo até, né, que eu uso também, é este gráfico aqui, que é o desimpregnador. Tu pode colocar desde do pêndulo, pode colocar cristal para desimpregnar, pode colocar um objeto, por exemplo, eu tenho aqui um isqueiro, dá para desimpregnar também, um brinco, um anel, objetos em geral, podemos fazer a limpeza energética utilizando este gráfico. Então, eu sempre deixo ele aqui na minha mesa, na parte de baixo aqui, e sempre que eu termino meus atendimentos, eu vou ali, largo, né, e mentalizo. Desimpregne-se, limpe-se, purifique-se, enfim. E largo ele ali e deixo. E ele vai se limpar. Então, eu acho que os pontos mais importantes foram falados. Se tiver alguma dúvida, se quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu tô aqui para ajudar. Estamos aqui para crescer junto. E é isso, tá bom? Gratidão.